entendem que é necessário permitir e defender a transação extrajudicial preventiva. E esse é o caminho, né, pessoal? Porque agora com a crise, as prefeituras estão quebradas por conta do coronavírus e da falta de arrecadação, porque pessoas desempregadas não pagam impostos, né? Então, a crise, ela se estende para uma situação que daqui a pouco o governo vai ter que abrir as pernas, porque senão não vai ter dinheiro, nem para pagar a pensão. Essa é a realidade, né? Ele vai ter que permitir esses acordos, mesmo que preventivos. Vou fazer uma pausa, porque adivinha quem chegou na aula? Ele, o Robson. E aí, filho? Bebeu demais ontem, né? Eu vi você lá na FIG, cachaçando. E o meu CD nada, né? Tá difícil. Mas tudo bem. A vida é assim. Só comi um hot dog? Sei. Vai saber, né? Eu vim embora porque começou a chover, né, Robson? E aí eu falei, não vou ficar aqui não, tá chovendo. E não tinha ali onde a gente ficar, não levei guarda-chuva, nem pensei nisso aí. Tava sassaricando, eu sabia. Tava sim, professor, ele tava sassaricando, ele e o Eurípides. E onde você tava, Terezinha, que eu não te vi? Tava te procurando e não te achei. Ah, tá bom. Então quem tava sassaricando eram eles, não era você, né? Quem chegou na hora do amém foi a Terezinha, professor. Mentira, professor. Eu encontrei o professor Newton, encontrei o do professor Alexandre, o Vladimir, a Rosana, a Sônia. E detalhe, eles ainda queriam, entendeu, me manipular, porque eu voltasse, porque estava interditado lá, estava demorando muito. Eu fui até o final lá. Tá vendo? Não queria me burlar eles. Sei. Depois a gente vai ver isso. Tá bom. Você puxar saco mesmo, não tem jeito não. Eurípides. Mas estava bom, viu, gente? Agora vamos fechar o parênteses e voltar aqui. Então, turminha, a exigência de estar em juízo, de ter um processo, é a defesa da maioria dos doutrinadores conservadores. Há uma onda hoje, até por conta da lei de mediação, de que deveria se defender a transação extrajudicial. Já vem acontecendo no Refis, né? O Refis federal, ele já permite aquilo que está na dívida ativa, né? O que já está na dívida ativa, você já pode levar para o Refis. Silvana, só uma pergunta. Diga. No caso da empresa, ela já passou a fase de tramitação do processo, chegou na fase de execução da dívida dela. Pode. Cabe acordo também para poder abater esse montante e mora a ser pago, não? Pode, desde que a lei estabeleça. Tem que ter uma lei trazendo as regras, né? Mesmo o governo tendo um crédito líquido e certo com trânsito em julgado, não adianta você ter 20 mil para receber a prefeitura se a pessoa não tem bens, não tem nada. Então ela fazer um acordo dizendo, olha, eu tenho 20 mil, já que você não tem um gato para puxar pelo rabo, eu aceito 5. É melhor do que não ter nada, né? Então pode, mesmo com trânsito em julgado, mesmo na fase de execução, na execução fiscal. Certo. Entendeu? Entendi. Pode sim, não tem problema nenhum. Beleza? Aí, pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de transação que você jamais imaginaria. Desconto na multa para pagamento à vista em autos de infração. É uma transação. Por quê? Porque o governo está abrindo mão de uma parcela. Então, quando você vê essas modalidades de desconto, é o governo abrindo mão de um dinheiro. E transação é o quê? Concessão recíproca. Então, se ele abre mão de 500 e você aceita essa abertura de mão de 500, foi feito um acordo. Então, é uma transação. Tem que ter lei. Lembre-se disso. Então, os vereadores, eles vão aprovar que a prefeitura dê um desconto para quem pagar o IPTU no dia 10. Integral. Os vereadores têm que aprovar essa modalidade de desconto. O Estado, desconto do IPVA para quem pagar à vista.
É porque os deputados autorizaram o desconto, né? Porque é o governo abrindo mão do dinheiro. O exemplo que eu dei da parcela única do IPVA e tal. Seguindo adiante. Há uma lei federal, presta atenção, novíssima, quentíssima, acabou de sair do forno, a Lei 13.988, de 14 de abril de 2020. De quando? 14 de abril de 2020. É uma lei do Bozo, do Bolsonaro. O artigo 1º dessa lei diz: esta lei, vê se isso não pode cair na OAB, muito novo isso aí, ó. Esta lei estabelece os requisitos e as condições para que a União, é lei federal, portanto vai falar de tributos federais, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária. Então entra aí até uma multa do IBAMA. Parágrafo 1º. A União, em juízo de oportunidade e conveniência, grifem aí no material de vocês, ou anote aí no seu caderno, porque é isso que, se eventualmente cair na prova da OAB, é que vai estar nas alternativas. Aqui, eu estou falando de discricionariedade. Oportunidade e conveniência é um poder discricionário. Então, o governo, ele tem opções e escolhe. Ele escolhe a seu bel prazer. E a escolha que ele fez é uma escolha que não cabe discussão. Ele escolheu e é por um juízo de oportunidade e de conveniência. A União em juízo de oportunidade e conveniência, então grife isso, anote isso, esse é um requisito para falar em transação. Poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata essa lei, sempre que motivadamente entender que a medida atende ao interesse público. Então, é uma lei que traz regras gerais, já com o pezinho na vanguarda, né? É o Bozo pensando, eu estou sem dinheiro e eu preciso de dinheiro, a arrecadação diminuiu e eu tenho que facilitar acordos, né? Eu tenho que facilitar entrar dinheiro nos cofres públicos. Para fins de aplicação e regulamentação dessa lei, serão observados, entre outros, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva. Uma coisa é fazer acordo com a dívida do Silvio Santos. Outra coisa é fazer um acordo com a dívida do Zé. Da capacidade contributiva, da transparência, não é acordo por debaixo do pano, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência, resguardadas as informações protegidas por sigilo, princípio e o princípio da publicidade. Olha, pessoal, isso aqui é literalmente a soma na balança de ver se vale a pena. Então, eu vou te dar um exemplo fora da matéria tributária, tá? Fora da matéria tributária. Imagine que você receba um processo. Alguém está te processando, pedindo aí 20 mil reais. 20 mil. Você tem dúvida sobre dever ou não dever essa parcela, ou pelo menos esse valor. Você tem que pôr na balança que, se a pessoa for na justiça, você vai ter que contratar um advogado. Vai pagar honorários. Esse processo vai demorar anos. Então, qualquer um que puxar uma certidão vai saber que você está lá devendo um processo na justiça. Se você perder e recorrer,
também tem honorários no recurso. E isso demorando 20 anos, 10 anos, que é o que demora um processo na justiça brasileira, vamos pôr 10 anos. Vale a pena você ficar 10 anos por uma dívida de 20? Se você conseguir um empréstimo consignado, vender seu carro, oferecer um acordo, vamos matar isso aí por 3, vamos matar isso aí por 4, é você pôr na balança se vale a pena ou não. Né? No âmbito do governo, eu já tive a oportunidade de viver coisas absurdas, pessoal. O Itaú, por exemplo, que é o banco que eu trabalhei na área tributária, um dia, eu me lembro como se fosse ontem, o advogado falou: Wander, vai lá ver esse processo na execução fiscal, porque a prefeitura estava processando o Banco Itaú. Mas como o processo era antigo, era de 1985, pessoal, 85. Estava lá numa moeda, que eu nem me lembro mais qual era a moeda naquela época, porque esse país mudou tanto de moeda que eu nem sei qual era, mas sei lá, se era cruzeiro, cruzado, enfim. E eu fui lá ver o processo. Cara, o valor atualizado na época que eu fui ver, aquele valor em cruzeiro, cruzado, era tipo assim, R$38. Detalhe, na época que eu vi esse processo, eu paguei no estacionamento 5 conto para deixar meu carro para poder ir lá ver o processo. Quer dizer, eu mesmo podia pagar essa dívida do Itaú. Falar, gente, pelo amor de Deus, eu pago isso aqui. Agora, imagina quanto que o governo não gastou com esse processo, naquela pilha de outros processos, para receber dinheiro, gastando luz, porque gasta luz no fórum, pagando funcionário público, né? Pagando água, porque paga água. Vai receber R$38, gente. Para você ver o nível de bagunça que é a administração pública. Tem casos, pessoal, que não vale a pena cobrar. Né? Não vale a pena cobrar. Sai mais caro o caldo que o peixe. Você já ouviu falar desse ditado? Então, é esse ditado traduzido nesse parágrafo 2º. Né? Para aplicar o acordo, tem que se observar a isonomia, a igualdade. Né? Se eu fiz acordo com o João, por que eu não vou fazer para o Pedro? Se o João é rico e o Pedro é pobre, eu tenho que olhar a capacidade de cada um. Da transparência, todo mundo tem que saber que eu estou fazendo acordo. Da moralidade. E da razoável duração do processo. Ou seja, olhar, um processo que vai se arrastar por 20 anos para eu receber R$1.000. Vale a pena isso, gente? É isso que, vamos dizer assim, conduz a transação de acordo com essa lei, eu repito, quentíssima, que saiu do forno. Parágrafo 3º da mesma lei. A observância do princípio da transparência será efetivada, entre outras ações, pela divulgação em meio eletrônico de todos os termos de transação celebrados, com informações que viabilizem o atendimento do princípio da isonomia, resguardado aos legalmente protegidos por sigilo. Então, a transparência, com a palavra sigilo é tão esquisito, né, pessoal? Mas, enfim, Brasil, né? É transparência, mas se tem alguma coisa aqui, se eu estou fazendo um acordo com a... Ai, gente, como é que chama aquela empresa que faz arame, cimento, ferro, Gerdau? Você faça um acordo com a Gerdau em razões de algumas questões sigilosas, né? Porque, veja, lembrando aqui, na Copa do Mundo, vocês sabem, né? O governo do PT editou uma lei da Copa em que ficou sob sigilo as questões das contratações das empresas de construção dos estádios. Sigilo, ok? E esse sigilo só pode ser aberto depois de um tempo. Coisa, não? Aplica-se o disposto nessa lei aos créditos tributários não judicializados. Olha o moderno. Eu disse para vocês, olha, o CTN é antigo. Ele falava de acordo quando houver litígio. E litígio era entendido pelos grandes professores de direito tributário, e até hoje são assim, como processo na justiça. Agora, essa lei do Bolsonaro, ela está dizendo, aplica-se a transação
aos créditos tributários não judicializados, que não está na justiça, sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal. A dívida ativa e aos tributos da União, cujas inscrições, cobrança e representação incumbam a Procuradoria da Fazenda. No que couber a dívida ativa das autarquias e das fundações federais, cuja inscrição, cobrança e representação incumbam a Procuradoria-Geral Federal, e aos créditos cuja cobrança seja de competência da Procuradoria. Procuradoria são os procuradores, os advogados do governo, né? Um concurso público, inclusive, que é interessante e o salário é bom. Parágrafo 5º. A transação de créditos de natureza tributária será realizada nos termos do artigo 171. Artigo 2º. Para fins dessa lei, são modalidades de transação por proposta individual. Então, eu, Vanner, vou lá na Receita Federal e faço uma proposta. Ou por adesão. Adesão é o governo lança o que ele quer e eu decido se quero aderir ou não a esse acordo. Na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa ou na cobrança de créditos que sejam de competência da Procuradoria. Também é possível transigir por adesão nos demais casos de contencioso judicial administrativo. Olha que legal. A adesão, quer dizer, o governo pode, se você tem uma multa lá, tributária, na sua empresa, e você recorreu administrativamente, não é judicial, mas você pode aderir aos termos de um acordo que o governo liberar, para, inclusive, essas dívidas que estão sendo impugnadas administrativamente. Por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. A transação por adesão implica a aceitação pelo devedor de todas as condições fixadas no edital que a propõe. Então, a lei do Bolsonaro é uma lei federal e ela é moderna, mas ela é de 2020. No âmbito estadual, no âmbito municipal, eu tenho que ter as leis estaduais. O Bolsonaro não pode falar sobre acordos que o Estado vai fazer, porque o dinheiro é do Estado, o crédito é do Estado. Então, São Paulo, ele vai, fatalmente, essa é uma tendência, propor à Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais, que faça uma norma nesses termos, porque diminuiu a arrecadação, né, pessoal? Mas essa lei é moderna. Se olhar para o CTN e você buscar a doutrina vai bater na tecla de que transação só é possível quando tem processo e depende de lei sempre. Essa é uma lei que traz regras gerais. E eu, evidentemente, posso ter outras normas trazendo aqui as questões mais específicas. Mediação. Como transação é fazer acordo, e um dos meios de você fazer acordo é através da mediação, eu trouxe a lei de mediação. Essa lei é de 2015. Ela veio juntinho com o Código de Processo Civil, juntinho. Só que esta lei de 2015, como o Código de Processo Civil é federal, vale no Brasil inteiro, essa lei trouxe uma grande novidade. Ela traz regras básicas da transação por adesão em controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal. Eu repito, federal. Se é o estado de São Paulo, se é o município de Guarulhos, aí eu tenho que ter uma lei de cada um desses órgãos. Acho interessante porque essa lei ela trouxe essa hipótese de mediação em matéria tributária. Mas há uma resistência muito grande, viu, pessoal? Se você for no Google e digitar lá, você vai ver que eu estou falando é verdade. Há uma resistência à realização de acordos por meio da mediação. Muitos doutrinadores criticam essa resistência, achando que esse é o caminho moderno.
a nova lei de 2020, ela já vem com esse espírito da modernidade, porque a necessidade faz o ladrão, né? Porque o governo está sem dinheiro, exatamente por conta da pandemia, da recessão, das empresas fechando, das pessoas não pagando impostos. Então, ele vai precisar de dinheiro. E quando a gente precisa de dinheiro, né? Quando a gente está enforcado, é que a gente resolve abrir a perna e fazer o acordo. Remissão. Presta atenção. Remissão com 2 S's é perdão. Perdão. Remissão com 2 S's é perdão. Remissão com C cedilha é pagamento. C cedilha, pessoal, eu tenho macete. É pornô, tá? Mas vocês têm maturidade para isso. C cedilha, quando a gente estuda lá no colégio com a professora, a tia da 4ª série, ela fala assim, vamos fazer o C cedilha? Aí a gente, o que é isso, tia? Ela fala, é o C com um pauzinho cortando, um pauzinho entrando. Então, se o pau tá entrando, você tá pagando. Esse é o macete. Pode rir. O pau tá entrando, você tá pagando. Agora, remissão com 2 S's. 2 S's, pessoal. O S não parece uma pessoa pedindo perdão? O S não parece uma pessoa de joelho? Então, remissão com 2 S's é perdão. O S não é assim, ó. Parece que eu tô pedindo perdão. De joelho. Então, remissão com 2 S's, perdão. Remissão com C cedilha, pagamento. Se eu já falei do pagamento, no primeiro assunto da matéria extinção do crédito, extinção é acabar, remissão é perdão. E se eu perdoo uma dívida, é porque ela acabou. Eu perdoei, né? Perdão é isso, é esquecer. Então, em matéria tributária, a remissão é perdão da dívida e trata de uma modalidade de extinção. Olha, pessoal, na OAB é batata. Eles vão perguntar, das alternativas abaixo, assinale aquela que representa a modalidade de extinção. Aí, letra A, moratória. Não, moratória é suspensão. Modere copa, moratória, suspensão. Letra B, parcelamento. Não, parcelamento não é suspensão. Aí, letra C, remissão, com 2 S's, é remissão. Extinguir crédito tributário através do perdão, é o caso da remissão. A remissão é o perdão da dívida pelo credor. É a liberação graciosa, unilateral da dívida pelo fisco. O artigo 172 do CTN fala sobre a remissão. E ele já começa com a palavra mágica, a lei. Lei. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo 1. A situação econômica do sujeito passivo. Então, perdão é para quem está pobre. Eu tenho que levar em conta a situação econômica. Uma empresa que está falida, está devendo, então eu posso perdoar, mas tem que ter uma lei. Atendendo ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Então, a pessoa importou ruela da China, um container de ruela. E aí, quando chegou aqui, aquilo que ele estava chamando de ruela, na verdade, era uma porca de parafuso. Porca não é a mesma coisa que ruela. Então, a tributação da ruela era X, a tributação da porca era Y.
Se não era dolo, fez de sacanagem, porque muita gente faz de sacanagem, né? Neguinho coloca lá nas guias de importação que está trazendo da China clipes de papel. Aí abre o container lá no Porto de Santos, é computador, é celular. A pessoa, eu não sabia, eu achei que isso aí eram clipes. Não cai, né? Agora, quando é questão assim muito técnica, né, uma ignorância, eu não sabia que era diferente a arruela do parafuso, aí é possível que o governo perdoe a multa, perdoe a própria dívida. Levando em consideração a diminuta importância do crédito tributário, um valor de R$10, então eu te perdoo R$15, perdoo R$100, R$1.000. Há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. Equidade é igualdade, né, pessoal? Justiça. Então, eu olho para a pessoa, olho para o caso, e por uma questão de justiça, eu perdoo a dívida. Há condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. De repente, eu estou lá no Xingu, né? Então, eu levo em consideração a região que está acontecendo o fato e que eu quero perdoar a dívida. Professor. Diga. Tudo bem, senhor? Bom dia, não tinha falado ainda. Tudo bem. Professor, essa coisa do perdão, então, ela não tem um valor específico que a gente pode só se basear, né? Vai depender do caso concreto e da autoridade ali avaliando no momento, né? Isso, e é a lei que vai dizer. Eu perdoo dívidas até R$1.000. Eu perdoo dívidas até 10 mil. Entendeu? Então é taxativo, sim. Então é taxativo. A lei diz o valor. Ela vai dizer, né? Porque Entendi. o governo, quando a gente vai trabalhar com a questão tributária, a gente tem que pensar assim: o dinheiro é do governo, porque ele é o credor, né, Ana? O dinheiro é do governo. Então, o dinheiro do governo é dinheiro público. E o dinheiro público é indisponível. Então, o governo não pode sair por aí perdoando dívida de todo mundo, porque o dinheiro é do povo, né? Se está todo mundo devendo, é dinheiro do povo. Então, a ideia da lei é trazer parâmetros. Você vai perdoar dependendo da situação da pessoa. Às vezes é um pobre coitado, uma empresa que faliu, uma empresa está devendo 30 milhões, faliu, uma grande empresa, pode ser, sei lá, vou pegar uma aí que faliu, famosa, a Transbrasil. Ela faliu. A Varig, né? Então tá uma dívida milionária com o governo. Ele pode perdoar essa dívida, né? É possível ele levar em consideração a situação econômica. Muitos empregados sem receber, então o que tem ali é um imóvelzinho, então ele abre mão. Erros, o valor diminuto da importância, e aí esse valor diminuto, a lei vai dizer, até R$1.000, eu acho bobeira, vou abrir mão. Até o governo federal, exatamente por questão de oportunidade de conveniência, por exemplo, determinou que você não precisa, o governo não vai te cobrar dívidas de até, eu não lembro se era R$10.000. 10 mil, o governo não entra na justiça, não vale a pena. O gasto que ele tem pagando funcionário, pagando o advogado, né, os procuradores, o salário dos procuradores é muito maior do que ficar se arrastando um processo por 20 anos para receber 10 mil. Então, o governo federal, já há muito tempo, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, já vinha fazendo essa concessão, né, perdoando algumas dívidas, dizendo, isso aí nem vale a pena correr atrás, larga a mão. Mas é sempre a lei que estabelece, ok? Beleza? Ok, professor, sim. Entendi. Beleza. Obrigada. Imagina. Decadência e prescrição. Ora, pessoal, eu estou falando de extinção. Extinguir é acabar. Acabou. Decadência é caducar, perder o direito. Prescrição é a perda do direito de ir na justiça. Os dois modelos, decadência e prescrição, são modalidades de extinguir, acabar, acabou. Eu não te devo mais. Primeiro, pela decadência, porque caducou. Você tinha 5 anos para constituir o crédito tributário, para fazer o lançamento. Não fez, caducou, governo. Sinto muito, caducou. Tanto a decadência quanto a prescrição, elas têm aquela base na máxima, o direito não socorre os que dormem.
né? O governo dormiu no ponto, não fez o lançamento. Vou te dar um exemplo claro. O imposto de renda é federal. Então, eu tenho que pagar o imposto de renda, normalmente em abril, né? Esse ano, por conta da pandemia, foi prorrogado. Mas lá, até o dia 30 de abril, 31 de abril, sei lá, eu tenho que pagar o imposto de renda. Eu pago, pessoal, eu apresento a declaração, eu digo quanto que eu ganhei de aluguel, quanto que eu ganhei da FIG, quanto que eu ganhei como advogado, eu coloco lá na minha declaração de imposto de renda. E, automaticamente, de acordo com as informações que eu dei, vai gerar o pagamento, eu pago o tributo até meia-noite. Paguei. O governo tem 5 anos para olhar a minha declaração e ver se eu caí na malha fina, se eu menti alguma coisa. Se tiver tudo certo, ele homologa, abençoa, né? É o chamado lançamento por homologação. Só que o governo tem 5 anos para ver isso. Então, eu fiz lá meu imposto de renda, menti pra caramba, foi lá e o governo se perdeu. Ele não olhou, esqueceu de olhar a minha declaração. Passou 5 anos, caducou. Ele não pode mais querer cobrar alguma coisa, porque ele tinha 5 anos para homologar. Então, imagina, eu fiz a minha declaração, tudo bonitinho, caiu na malha fina, o governo falou que eu estava devendo R$1.000, eu não paguei, então ele constituiu o crédito. O Wander está devendo R$1.000, porque eu olhei a declaração de imposto de renda dele, ele mentiu umas coisinhas aqui, ele está devendo 1.000. O governo tem um crédito. Agora que ele tem um crédito de 1.000, ele tem 5 anos para entrar na justiça. Se ele não entrar em 5 anos, ele entra 6 anos depois, prescreveu. Prescrever é a perda do prazo de ir para a justiça. Decadência é a perda do prazo de conseguir o direito. Conseguir o direito. O governo, em matéria tributária, o direito é a grana, é o crédito. Então, ele precisa lançar. Daí a importância do lançamento. Não foi isso que a gente definiu no primeiro dia de aula? Lançamento constitui o crédito. Não é o fato gerador. Não é eu ter comprado o carro que é fato gerador do IPVA. O governo tem que lançar o IPVA. E se ele não lança, caduca em 5 anos. Se ele não lançar o IPVA, nós estamos em 2020, né? Imagina que ele não tenha lançado o IPVA do meu carro de 2015. Caducou. E caducar significa o quê? Extinguir o crédito. Entenderam isso? Aí vamos aqui. A decadência e a prescrição são causas que extinguem o crédito tributário conforme literalidade do CTN. Com efeito, extinto estará o crédito tributário se o fisco deixar de realizar o lançamento, olha o que eu falei, deixar de realizar o lançamento dentro do prazo que lhe é ofertado pela lei, ou deixar de propor a execução fiscal dentro do prazo que está estabelecido. Então, decadência é caducar o direito, o crédito. Prescrição é a perda do direito de ação, de acionar na justiça. Conversão do depósito em renda. O que é isso? Olha, depósito. Então, eu fui na justiça, e a gente viu isso nas aulas de suspensão da exigibilidade do crédito. Eu fui na justiça discutir o IPTU. Não concordo com o carnê, não concordo com o IPTU que o Gucci lançou no meu imóvel. Eu vou na justiça discutir o IPTU. Só que eu deposito o valor, falo, olha, juiz, o Gucci lançou aí o IPTU da minha casa, cobrando, imagina, R$8.000. Não concordo, mas está aqui depositando os 8.000. E eu quero discutir, gogó, vamos brigar. Na justiça, eu perdi. O juiz diz, olha, o Gucci está certo, o prefeito de Guarulhos, em cobrar 8.000. O valor está depositado. Então, converte o depósito em renda do governo. Essa conversão, quita a dívida. Extinção do crédito. Após decisão definitiva, administrativa ou judicial, favorável ao sujeito ativo, tem que ser favorável ao governo.
O depósito integral efetuado no feito é convertido em renda a favor daquele, extinguindo o crédito tributário. Ressalte-se que, durante a demanda resguardada pelo depósito garantidor, o crédito mantém-se suspenso, né? Porque o depósito suspende a exigência. No entanto, ao término da demanda, quando há situação desfavorável ao sujeito passivo, ou seja, eu perdi a causa, dá-se a extinção, transformando aquilo que estava suspenso em extinção. Você depositou, agora o dinheiro vai para o governo, acabou. Beleza? Facinho isso, não tem como errar isso na prova da OAB. Pagamento antecipado. Professor, Oi. eu Fala. tenho mais uma dúvida. Se no caso a gente falou do depósito, e se for tipo um levantamento de penhora e após o levantamento você fazer esse depósito como forma de compensação da dívida de IPTU, por exemplo, pode acontecer a mesma coisa de se extinguir o crédito tributário? Sim. Houve uma penhora de um imóvel e ele foi vendido? Não, isso. Tem uma questão da OAB que eles falam que tem um valor que o governo penhorou. Só que ele não deixa específico se é um imóvel ou se é em conta. E aí, com isso, foi pedido o levantamento. E no levantamento, o governo não aceitou a extinção. Aí, tá, você como advogado, o que faria? Aí eu coloquei essa alternativa da conversão em depósito. Estaria certo também? Quais eram as outras alternativas? Professora, eu não lembro. Eu vou procurar a questão e eu mando para o senhor. Beleza. Porque a conversão do depósito em renda ocorre quando eu ofereço dinheiro num processo que eu estou entrando contra o governo. Então, eu estou entrando contra a prefeitura, eu entro contra o Estado para discutir um valor. Então, vamos supor que eu esteja discutindo o IPTU da Prefeitura de Guarulhos. E o IPTU é de 8 mil. Então, eu entro na justiça e digo, olha, de acordo com a prefeitura, eu estou devendo 8 mil. Está aqui o dinheiro, mas não pago. Eu deposito, porque eu quero discutir. Esse processo judicial ou administrativo vai demorar um tempo. E a gente tem que ficar de olho na resposta, na decisão. Se o juiz, ao analisar tudo, disser, olha, você está devendo, meu velho, não tem jeito. Então, eu já depositei o dinheiro do valor lá atrás. Ficou 10 anos depositado, correndo juros, correndo correção monetária, porque o banco tem que corrigir o valor mês a mês. É como se fosse uma poupança, né? Então, o dinheiro está depositado. Então, no final, com o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso e que o juiz disse, você está devendo, aquele depósito é convertido em renda e extinguiu o crédito. O governo não pode reclamar mais nada, porque eu já tinha oferecido o valor igualzinho ele tinha me pedido lá no começo. Agora, quando o governo entra na justiça me cobrando, é através da execução fiscal. Na execução fiscal, eu sou citado para pagar, extingue, ou nomear bens à penhora. E bens é qualquer um, pode ser dinheiro, pode ser um carro, pode ser um iPhone, pode ser uma joia, pode ser uma bicicleta, uma moto, pode ser um imóvel, um terreno. Eu ofereço os bens. Vamos supor que eu não tenho dinheiro, eu ofereço os bens. Esses bens vão ser vendidos num leilão. O leilão vende lá para Robson. Robson vai lá, compra no leilão um iPhone. O valor do iPhone é 8 mil. Ele, pá, 8 mil reais. Esse iPhone é do devedor do IPTU, né? O iPhone era dele. E aí esses 8 mil é depositado em juízo e extingue o crédito tributário como pagamento, porque ele já está me executando. Entendeu o que eu falei, Ana? Ana? Entendi, sim, professor. A Entendi. questão dizia isso, que o governo estava executando a Ela, pessoa.
Isso, era uma questão de execução. Já faz tempo essa questão, acho que era de 2009, alguma coisa Uhum, assim. Ela falava que tinha uma pessoa que estava sendo executada por dívida de IPTU. O certo. prazo era de 5 anos. A Uhum, execução era de 2000. Ai, não lembro, professor. Eu sei que tinha execução. E uma das alternativas era a prescrição. Aí aham, ficou na minha cabeça entre a prescrição e o depósito. Só que aí, quando eu fui terminando de ler a questão, que ele fala que foi pedido o levantamento de penhora, e essa penhora seria a compensação, eu pensei, então a alternativa certa seria a compensação, a conversão do depósito em renda, e não mais a prescrição. Aí agora, com a sua explicação, acho que ficou mais claro e talvez a alternativa seja certa mesmo. é, é isso. Mas traz a questão para eu ver, beleza? Manda pelo zap. Sim, professora, eu vou procurar direitinho e aí eu mando para o senhor. É que eu fiz pela internet num cursinho do CIF, sabe? Sei. Eles Mas- estão na semana da OAB e aí eles mandaram essa questão. Vou procurar aqui nos meus arquivos e mando para o senhor. Beleza. Valeu, obrigado, viu? Pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Nos tributos cujos lançamentos sejam por homologação, é o caso do imposto de renda, o sujeito passivo faz o pagamento com base em apuração realizada por ele próprio. É o que eu faço no imposto de renda. Eu trago as informações e pago. Por isso, disse pagamento antecipado. Por que antecipado? Porque eu fiz as informações da minha declaração, isso, de acordo com as minhas informações, gerou um valor e eu pago. E o governo vai depois verificar se estava certo. Então, eu paguei antes do governo verificar, antes da participação do governo. A extinção do crédito tributário não se verifica com o pagamento. Não extinguiu ali, eu paguei imposto de renda, já acabou. Não, o governo tem que homologar. Tanto que quando ele não homologa, eu caio na malha fina e eu estou devendo. Malha fina está dizendo, eu estou devendo. Então, não extinguiu o pagamento antecipado. Ok? É isso que importa saber. Eu paguei na hipótese de homologação, mas isso não extinguiu, porque precisa da homologação do governo. Ok? No lançamento por homologação, há uma antecipação de pagamento, permitindo-se ao fisco homologá-lo em um prazo de 5 anos. 5 anos o governo tem para homologar, contado a partir do fato gerador. O transcurso desses 5 anos, que a gente chama de decadência, né? Porque se ele não homologa, caduca, sem que se faça uma conferência expressa, provocará o procedimento homologatório tácito, segundo o qual perde o fisco o direito de cobrar uma possível diferença. No caso do imposto de renda, eu fiz as informações e menti uns honorários que eu teria recebido da Terezinha. Ela me contratou como advogado, me pagou, eu não declarei, mas a Terezinha declarou que me pagou. Aí eu, de acordo com a mentira que eu fiz, o meu imposto de renda deu 1.000. O governo deveria colocar na malha fina, porque cruza as informações. A Terezinha disse que pagou para o Vanner disse que não recebeu, não fala nada. Se o governo não homologar em 5 anos, se ele não abençoar, então haverá homologação tácita. É como se ele tivesse concordado. Como eu já paguei, então há uma extinção após esses 5 anos. Ok? Entenderam essa hipótese? Calma, Terezinha. Não estou te devendo nada. Consignação em pagamento julgada procedente. Ora, pessoal, o que é consignação em pagamento? Se você for lá no Código Civil, a consignação em pagamento é uma extinção de uma dívida. É aquele velho e cansado exemplo. Eu vou lá pagar o aluguel, o proprietário do imóvel tá lá de cara amarrada e diz, não recebo. E aí eu falo, mas e aí? Eu tenho que pagar, gente, senão ele vai me despejar. Eu vou na justiça e faço a consignação do valor. A consignação, eu apresento o valor
com a conversa de que eu fui pagar e a pessoa não quis receber. Ora, eu entro com uma consignação em matéria tributária. Então eu falo, olha, eu vim pagar o IPTU para Guarulhos, do meu imóvel, e a prefeitura não quis receber. Está aqui o valor do IPTU. A prefeitura é citada, vai ter um processo, e no final o juiz vai decidir. Se ele julgar procedente a consignação, eu que entrei oferecendo dinheiro é quase igual ao depósito. Eu entrei oferecendo dinheiro, se o juiz julgou procedente, é porque eu ganhei. Então o dinheiro já está lá, converte em renda para a União, converte em renda para o governo, ok? A ação consignatória julgada procedente irá, ao seu término, extinguir o crédito tributário. Acabou. Não estou devendo mais aquele imposto porque eu ofereci o dinheiro. Sabe-se, no entanto, que a ação consignatória, quando do depósito judicial autorizado em seu início, conforme o rito processual, não representa uma causa extintiva, mas causa de suspensão do crédito tributário. O depósito no início suspende. O depósito suspende. Mas, ao final, quando acaba o processo, o valor que está depositado, no caso da consignação, extingue. Por isso que a hipótese é consignação julgada procedente. Julgada procedente, ou seja, acabou o processo. O dinheiro que eu ofereci, com o julgamento de procedência, converte em renda para o governo. Converteu em renda, extinguiu o crédito, não devo mais. A importância de crédito tributário pode ser consignada pelo sujeito passivo em quais casos? Recusa de recebimento, subordinação ao recebimento, ao cumprimento de exigência administrativa, eu recebo desde que você dance e preencha um formulário verde e rosa, e aí eu não concordo, aí eu vou lá e faço a consignação. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público, é o caso de eu ter um imóvel na divisa entre Guarulhos e São Paulo, aqui no Jaçanã, por exemplo, ali perto da Vila Galvão. Aí eu recebo o carnê do IPTU de Guarulhos, recebo o carnê de IPTU de São Paulo. É o mesmo imóvel. Eu não posso dever do mesmo imóvel pagar 2 IPTU. Então eu vou lá e ofereço o dinheiro. E bota para torar a briga entre a Prefeitura de São Paulo e Guarulhos. No final, julgando procedente, eu estou livre, extinguir o crédito tributário. Decisão administrativa irreformável. Irreformável é porque não há reforma. Então, a administrativa, eu recebi meu carnê, fui lá na prefeitura, abri uma reclamação. Ó, a reclamação suspende a exigibilidade. Lá no Modere Recopa. Reclamar, suspende. Eu fui lá e fiz uma reclamação. Essa reclamação suspende a exigência. Demora 8 meses. Aí, administrativamente, decidem na minha reclamação. Para de reclamar e paga, você está devendo. Não cabendo mais recurso, a decisão administrativa irreformável extingue o crédito tributário se a decisão for: você está certo, não precisa mais pagar. Se a prefeitura disser: você está certo, não precisa mais pagar, administrativamente, eu estou livre do pagamento. Na primeira hipótese que eu falei, ele dizendo: não, você tem que pagar. Se eu não pago, inicia-se uma execução fiscal. Então, esta causa extintiva se refere às decisões administrativas favoráveis ao contribuinte. Eu fui lá reclamar do IPTU, reclamar suspende. No final, o próprio governo, porque a administrativa é dentro da prefeitura, ela lançou, ela mesmo revê e fala: não precisa não. Você tem razão. Extingue o crédito tributário. Ok? Do jeito que eu falei, parecia que era o contrário, né? Então, eu quero deixar bem claro. Aqui é decisão administrativa irreformável favorável ao contribuinte. Então, eu fiz uma reclamação de IPVA. IPVA é Estado. Então, eu fui lá no governo, falei: não concordo com esse IPVA. O Estado de São Paulo. Pois bem, no final dessa reclamação, o governo de São Paulo diz: está certo, não tem que pagar nada não, vai pagar nada não. E não cabe mais recurso, acabou, então isso extingue o crédito. Extingue porque, administrativamente, o próprio governo disse que eu não tinha que pagar.
Decisão judicial passada em julgado. Agora, é a mesma coisa da administrativa, só que a única coisa é judicial. Eu entrei na justiça para reclamar do imposto de renda, do INSS, do imposto de produtos industrializados, do ICMS. Eu fui na justiça, dizendo, eu não vou pagar porque é ilegal, não vou pagar porque é inconstitucional. Eu vou na justiça e ganho, transitando em julgado, dizendo que eu não tenho que pagar mesmo. Ora, se eu ganhei dizendo que eu não tenho que pagar mesmo, essa decisão transitada em julgado, extingue o crédito, acabou. A decisão judicial passada em julgado extingue o crédito, uma vez representando o último pronunciamento a ser emitido por autoridades julgadoras quanto às lides que se apresentam à sua apreciação. A coisa julgada é de efeito absoluto, nem mesmo a lei pode prejudicar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e o direito adquirido. Então, se a decisão da justiça é que eu não tenho que pagar, transitou em julgado, está extinto o crédito, o governo não tem mais que dizer que eu estou devendo, porque a justiça disse que eu não estou. Dação em pagamento, deixei o último assunto por último. Dação, a gente já falou muito dela, eu estou devendo lá no direito civil, eu estou devendo para o Eurípides, eu estou devendo R$8.000 para o Eurípides. Então, lá no direito civil, uma dívida civil, eu chego para o Eurípides e falo, Eurípides, eu estou te devendo R$8.000. E o Eurípides diz, eu quero dinheiro. Fala, então, Eurípides, mas não tem dinheiro. Eu tenho uma moto que vale 8.000. Você não quer aceitar a moto como pagamento? Aí, se ele aceitar a moto, que é móvel, extinguiu a minha dívida com o Eurípides. Agora, em matéria tributária, eu só posso dar imóvel. Não tem conversa para moto, iPhone, não. Joia, não. Só imóvel, terreno, casa, apartamento. Prevista no artigo 356 a 359 do Código Civil, a dação em pagamento representa o ato de dar em pagamento algo em substituição à pecúnia. Pecúnia é dinheiro. O CTN admite tal modalidade para bens imóveis. A dação em pagamento foi noticiada normativamente com a edição da Lei Complementar 104 de 2001, representando modalidade indireta. Eu não dependo de lei, de nada. Basta eu oferecer o imóvel. Aliás, dependo de lei, desculpa, indireta. Depende de uma lei para eu poder extinguir o crédito oferecendo imóvel. A lei federal veio. É a lei 13.259 de 2016. Pessoal, presta atenção. É 2016. Sabe o que aconteceu nesse ano? Impeachment da Dilma. Essa lei foi feita na madrugada, quando a Dilma estava sofrendo na corda do pescoço. Aí essa lei da Dilma, ela diz assim, artigo 4º, o crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto nos termos do inciso 11 do artigo 156 da Lei 5.000, mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor. O credor é o governo, a União, na forma desta lei, desde que atendida as seguintes condições. Primeira condição, a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus. Então, você vai dar uma casa, não pode estar devendo IPTU. Você vai dar um apartamento, não pode estar devendo condomínio, né? A dação abranja a totalidade do crédito que se pretende liquidar, com juros, atualização, multa, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementar em dinheiro eventual diferença.
Tudo bonitinho. É a lei de 2016 da Dilma. O disposto no caput não se aplica aos créditos tributários referentes ao regime especial unificado. Eu estou falando do simples. Caso o crédito que se pretende extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento só vai produzir efeitos depois que você desistir das ações sobre aquele assunto. Então, você está processando o governo por conta de uma dívida. Agora, você quer dar um terreno para pagar, você tem que desistir do processo, pagando custas e honorários. A União vai observar a destinação específica do crédito extinto por dação. Essa é a lei de 2016 da Dilma para federal. Estadual tem que cada estado criar sua lei. Municipal, cada município tem que criar sua lei para falar da dação de imóvel. Em 2018, já não estava mais a Dilma, veio uma portaria, não é uma lei, é uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É um órgão do governo onde ficam os advogados tributários do governo. Aí vem essa lei bonitinha, ela vem regulamentando, né? Vai falar que a dação em pagamento de bens imóveis deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multas, encargos, sem desconto, a mesma coisa que está na lei. Assegurando ao devedor a possibilidade de complementar em dinheiro eventual diferença. Somente será autorizada a dação de bem imóvel que você tenha o domínio pleno, ou seja, a matrícula está no seu nome, que não tenha dívidas, né, livre e desembaraçado. Não serão aceitos imóveis de difícil alienação, inservíveis ou que não atendam aos critérios da necessidade. A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo, que vai ser avaliado o imóvel. Agora, olha isso, pessoal. Parágrafo 3º. Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor da dívida, a sua aceitação pelo governo ficará condicionada à renúncia expressa em escritura pública por parte do devedor proprietário do imóvel ao ressarcimento de qualquer diferença. Não, fala sério um negócio desse, gente. Então, eu estou devendo para a prefeitura R$80 mil. Eu tenho um terreno que vale 100 mil. Eu quero oferecer esse terreno para pagar. A dívida é 80, pessoal. O governo teria que me devolver 20 pau. Só que não, meu bem. Eu tenho que fazer uma escritura abrindo mão dos 20 pau. Isso é inconstitucional. Isso é enriquecimento sem causa. Olha o governo, pessoal, dando calote em nós, gente. Eu dou um apartamento para pagar uma dívida, um apartamento de 1 milhão, para pagar uma dívida de 100 mil, eu tenho que abrir mão de 900. O que é isso, gente? Se eu já estou devendo, ainda vou ter que ficar sem dinheiro. Não, parece que o governo, cachaça, né, pessoal, para baixar uma portaria dessa sem vergonha, né, vergonhosa. Que absurdo. Todo mundo critica, viu, pessoal? E o pior, né, o devedor arcará com os custos da avaliação, quer dizer, vai avaliar o imóvel, já estou devendo, eu ainda tenho que pagar o avaliador, gente. Égua. Ô, Brasil, viu? Então, olha essa portaria. Isso é muito para a OAB, viu, pessoal? A OAB não vai até aí, não. Mas eu quero que você saiba, né? Você precisa saber desses assuntos. Aí tá a portaria inteira para você conhecer. É isso. Eu vou parar por aqui, pessoal, e na próxima sexta-feira eu vou entrar com exclusão do crédito. Então, a gente já falou suspensão,
extinção. E agora, na próxima aula, nós vamos falar de exclusão. A OAB adora isso, pessoal, porque qualquer aluno desatento acaba confundindo essas coisas que eu repito. É muito boba. Por isso, você tem que sempre visitar esses assuntos. Que nem suspensão, guarde o modere copa. Modere copa. Guarda esse, já tira da sua vida, porque não tem como errar. Agora, extinção é enorme. Extinção é aquele que acaba. Aí você tem que raciocinar. E exclusão, a gente vai ver na aula passada. Na aula que vem. Vai tratar de anistia e isenção. Então, muita gente confunde isso. Mas vamos parar por aqui, beleza? Ok? Tchau, turminha. Beijo. Ó, eu tô em São Paulo, tô aqui em Guarulhos.